No século XIX, em Minas Gerais, o empresário Bernardo Mascarenhas vislumbrou o futuro ao usar a força das quedas das águas. De forma inovativa, construiu e moveu suas tecelagens de algodão usando a energia hidráulica. Ao acoplar posteriormente, no eixo de suas rodas d'água, um gerador de energia elétrica, conseguiu distanciar o ponto de geração da carga. Uma revolução que uniu a natureza ao progresso, transformando para sempre a história brasileira ao dar início ao sistema elétrico do país. Como toda solução inovadora de geração e transmissão de energia elétrica, transformam os processos e geram novos resultados. Essas inovações também geram novos problemas. Um dos maiores problemas do setor elétrico é o curto-circuito nos ativos responsáveis pela geração e transmissão de energia elétrica. Um curto-circuito em uma linha de transmissão, causada por descargas atmosféricas, queimadas, vegetações ou quedas de torres. Podem deixar grandes regiões sem energia e causar os temíveis blackouts. Logo, é nesse contexto que se faz presente a engenharia de proteção. Função essa de configurar o sistema para detectar o mais rápido possível a falta elétrica, eliminá-la e isolá-la do sistema elétrico. Você já se perguntou o que realmente acontece em um curto-circuito? Vamos usar uma analogia com água para entender de forma simples. Neste sistema, a bomba representa a tensão, o fluxo da água é a corrente e a roda d'água funciona como a resistência. Mas e se um cano se romper? Antes de chegar à roda, a água jorra com força total pelo buraco. E a roda para isso acontece porque a água sempre escolhe o caminho que oferece a menor resistência para fluir para fora do sistema. No sistema elétrico, o princípio é o mesmo. Em condições normais, os elétrons fluem pelos fios para acender uma lâmpada. Porém, se dois fios descascados se tocam antes de atingir a lâmpada, a eletricidade encontra um atalho perigoso. A lâmpada apaga na hora. Sem a resistência da lâmpada, a corrente aumenta tanto que os fios começam a esquentar perigosamente. Isso é o curto-circuito. A energia flui pelo caminho de menor resistência, ignorando o trajeto original e causando sobrecarga. Tanto na hidráulica quanto na elétrica, o desvio do fluxo impede que o trabalho seja realizado e gera desperdício ou perigo. Por isso, disjuntores e fusíveis são essenciais para interromper esse fluxo Gente, essa IA é fantástica, muito bacana, muito interessante, né? Como fixa, está andando, como o desenvolvimento disso está ficando cada dia mais perfeito daquilo que é preciso. Mas, infelizmente, eu preciso de mais agilidade. E essa agilidade eu preciso fazer aqui no quadro, porque eu preciso voltar. Antes de entrar no capítulo 3, que vamos trabalhar com curto-circuito, nós temos que dizer com toda clareza, e lá atrás, qual foi o grande problema que o Bernardo Magalhães Guimarães
peso em relação a lidar com o combustível. Porque quando ele ligou suas máquinas, colocou lá sua máquina de 120 kW e começou a alimentar a iluminação da cidade de Juiz de Fora, lá com 150 lâmpadas, mais umas 700 lâmpadas lá de pessoas particulares, ele gerou um grande problema também, era a continuidade de serviço. Mas antes vamos só voltar um pouquinho aqui em relação ao conceito de potência. Vamos pensar aqui, vamos desenhar aqui para vocês a barragem da usina. Na barragem da usina eu tenho água, né, que tem uma queda d'água. Bem, essa água aqui, vamos colocar cai numa tubulação e vai para uma turbina, né? Então ela vai sair aqui nessa tubulação e vai alimentar uma roda d'água, uma queda d'água. A pergunta é, qual é a potência em watts na saída dessa queda d'água? Bem, para responder essa pergunta, eu uso a fórmula de potência em watts vai ser igual à altura da queda d'água, a gravidade e a vazão. Então aqui, ó, eu vou ter uma vazão de água, H2O, que vai ser dado em metros cúbicos por segundo. Vamos ter uma ideia? Bem, a altura lá de Marmelos, vamos colocar aqui, ó. A altura de lá era 10 metros. Qual era a vazão que saía aqui de água? 1,25 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão. Qual é a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Ao quadrado, né? Então, se nós multiplicarmos aqui, ó, se eu pegar 1,25 multiplicar por 10 e multiplicar por 10, eu vou ter uma potência de 125 kW. Essa aqui era a potência do gerador 1 de Marmelos. Isso em 1889. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa, isso era uma primeira usina hidrelétrica. Vamos para hoje Itaipu. Itaipu tem 100 metros de barragem, de altura de barragem. Qual a vazão de Itaipu? 700 metros cúbicos por segundo. A gravidade mantém. Então a potência de Itaipu vai ser altura 100, gravidade 10, vazão 700, potência 700.000 kW, que equivale a 700 megawatt. Fazendo conta de padeiro, tá? Então, qual a diferença do ontem para o hoje? Qual a diferença do problema de antigamente para o problema de hoje? É o mesmo. Eu tenho que ter fluência, ou tenho que fluir energia. De onde vem essa energia? Da queda d'água. Como essa energia é transformada em energia elétrica? Simples. Na saída da água aqui, eu acoplo o meu gerador. No caso, lá de Marmelo Zero, em 1889, o gerador tinha 125 kW. Qual a tensão dele? 1 kV. Bem, o que eu vou acoplar nele? Esse gerador funcionava a 60 Hz em corrente AC, gerador Westinghouse. Bem, o que eu vou colocar aqui? Uma carga. Que carga é essa? São lâmpadas. Bem, essas lâmpadas, quantas lâmpadas são? N lâmpadas. Tá? O que é o curto-circuito? Que era o problema dele antigamente? É que algum isolador da linha de transmissão ligando o ponto do gerador ao centro de geração ao centro de carga, acontecia uma ruptura.
e essa corrente elétrica voltava para o gerador. Voltando para o gerador, o que acontecia com a lâmpada? Apagava. Hoje é a mesma coisa. Se aqui é a usina de Itaipu, e aqui é São Paulo, e aqui é a linha de transmissão da usina de Itaipu até São Paulo, se o caminho da corrente for interrompido por uma descarga atmosférica, que vai romper o dielétrico do ar, uma árvore, né? Uma queimada, essa energia volta para o gerador, fazendo tipo um apagão na minha carga. Se aqui eu tinha 150 lâmpadas, aqui eu já devo ter 1 milhão de lâmpadas, ou mais, ou até muito mais do que isso. Então, o problema é o mesmo. O equipamento aqui e esse equipamento de Itaipu aqui é o mesmo, porque o problema é exatamente eu saber qual é a intensidade do curto-circuito. Como que eu calculo isso? Como que eu vou ver essa intensidade de curto-circuito? É simples, muito simples. Quando o meu gerador está gerando energia, vamos pegar aqui, vamos voltar à situação de uma usina qualquer. Eu preciso colocar o meu gerador rodando a 60 Hz. O que eu preciso? Preciso só de um pouquinho de água. Porque se eu tiver 1,25 metros cúbicos por segundo, eu tenho a minha potência máxima de 125 kW. Isso se eu tiver 1,25 metros cúbicos por segundo. Agora, para mim fazer o meu gerador apenas girar sem colocar carga, esse 125 megawatts aqui reduz por uma potência extremamente pequena. Posso colocar lá, né, 0,25 kW. Só para que tenha, já que o watt é unidade de trabalho mecânico, quer dizer, eu quero só colocar minha máquina para girar, meu moinho para girar. Bem, vamos voltar para cá. Qual é a potência elétrica? Que é também dada em watt. Bem, no momento que eu começo a colocar carga, aparece uma corrente que é consequência da tensão do meu gerador perante a quantidade de cargas que eu tenho. Então, toda vez que eu vou aumentando a carga aqui, ó, essa água que vai descendo pelo meu gerador aumenta também. Então, vamos lá. Se o meu gerador tinha potência total de 125 kW, isso aqui seriam 125 mil watts. Se eu dividir, considerar que cada lâmpada tem 100 watts, se eu dividir 125 mil por 100, então ao todo eu consigo alimentar 1.250 lâmpadas. Então, para ter uma ideia de equipamento. Então vamos lá. Está aqui a minha usina, está aqui meu gerador, está aqui a minha carga sendo alimentada com 1000 volts. Então vamos fazer o seguinte, vou pôr minha máquina para girar. Essa potência de 125 kW é potência máxima. O que isso tem a ver com proteção? Bem, quando eu colocar 125 kW, considerando que não há perda de nada entre atrito, água, turbinamento, rendimento gerador, eu também tenho que ter 125 kW elétricos. Mas qual é o cálculo da potência elétrica? Potência máxima e potência hidráulica em watt é a mesma, mas potência elétrica, o cálculo é diferente. Então, potência P igual a VI. Tem a potência? Tem. 125 mil. Tem a tensão? Tem. 1000. É 1000 volts. Então, qual é a corrente que iria circular aqui, que seria a corrente nominal da carga? Então, basta tirar 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, vou ter 125 amperes entre o gerador e a carga. Bacana!
Mas, ao longo do uso da energia elétrica para o regime útil, vamos chamar assim, para transformação de energia hidráulica em energia ativa, quer dizer, tudo aquilo que eu gero, tudo aquilo está sendo transformado em algo útil para a sociedade, esse serviço era constantemente interrompido, porque no caminho, um isolador, como eu falei para vocês, fazia o caminho para a Terra. Lembrando que o retorno aqui, como fosse assim, positivo, negativo, a corrente voltaria para a Terra e volta para o meu gerador. Bem, ao voltar, ele não volta com 125 amperes. 125 amperes é a carga. Por quê? Imagina vocês o seguinte: toda a energia que está vindo aqui no meu gerador, está tocando a minha turbina, está transformando a energia hidráulica, de 120 kW, trabalho hidráulico, em trabalho elétrico, onde as potências praticamente são as mesmas. Eu estou turbinando aqui às vezes com o volume de água máximo. No momento que eu perco a carga, é como se o sistema perdesse o freio. Imediatamente, o que o gerador faz? Existe uma energia aqui, ela é imediatamente transferida para cá. Só que ela não vai ser mais convertida em alguma coisa útil. Essa energia é transformada em corrente, o que a gente chama de corrente curto-circuito. Normalmente, se a carga aqui tem 125 amperes, a corrente curto-circuito é multiplicada às vezes até por 10 vezes. Então a corrente curto-circuito vai para 1250 amperes. Então a corrente curto-circuito aqui seria às vezes 10 vezes a corrente nominal da carga. O que isso provoca? Provoca aquecimento, já que esse cabo aqui foi projetado para aguentar 125 amperes, e no ponto da falta há aquela situação lá de como fosse uma grande faísca, o que a gente chama de curto-circuito. Bem, isso é desastroso para o sistema, porque imediatamente ele desconecta a minha carga apaga. Quer dizer, lá o serviço que Bernardo fornecia para a cidade de Juiz de Fora, imediatamente criava-se um blackout de iluminação pública na cidade e nos serviços lá particulares de venda de energia elétrica. Bem, hoje, nos grandes sistemas, isso aqui não tem diferença nada de Itaipu para, como nós vimos anteriormente, em relação a essa pequena usina. Mas o detalhe é que quando há curto-circuito, a minha corrente aumenta, a minha corrente nominal aumenta. Então eu sei que o meu curto-circuito ele é sempre maior do que a minha corrente nominal. Se eu sei isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em série com o meu circuito um medidor de corrente, que nós vamos chamar de ampere, que seria um amperímetro, e vou dizer para esse amperímetro: olha, toda vez que você detectar uma corrente superior à corrente nominal, isto vai ser um curto-circuito, porque não há como essa corrente ser maior do que a nominal realizando trabalho, porque eu estou limitado à potência hidráulica. Então, nesse conceito, quando há o curto-circuito que bypassa a carga, a minha corrente eleva. E quem detecta isso? É o amperímetro, que a gente chama de relé de sobrecorrente. E esse amperímetro é um amperímetro ajustável. O que eu posso falar para ele? Olha, quando a corrente passar da corrente nominal, isso é curto-circuito. Então, que nome nós damos a esse equipamento? Nós damos o nome de relé 50. O que é esse relé 50? Toda vez que a corrente nominal extrapolar 50% da corrente nominal, o que esse dispositivo vai fazer? Simplesmente ele vai mandar abrir o que a gente chama de disjuntor, que é o dispositivo de manobra que literalmente interrompe o curto-circuito. Exatamente, não deixando ele prolongar, porque se ele prolongar, onde vai ser o dano? Em cima da minha máquina, porque a água não parou. A água não é um interruptor que você para. Então, no momento que esse disjuntor abre, ele abre pelo comando do relé 50. Então, vamos lá. Eu tinha uma carga com 100
125 kW, potência máxima. Estou em pleno vapor aqui. Qual é a corrente? 125 amperes. Como que eu vou detectar o curto-circuito? Eu sei que o curto-circuito sempre vai ser uma corrente acima da corrente nominal. O que eu coloco aqui? Um dispositivo de medição de corrente. Que nome que eu vou dar nele? Relé 50, que é um relé de sobrecorrente instantâneo. Se a corrente exceder 50% da corrente nominal, ele comanda mecanicamente, como fosse um revólver, né, que é um dispositivo mecânico com mola, com gás, com óleo, etc., que vai exatamente abrir o circuito como se fosse uma chave. Né? Ele age como se fosse disparando o gatilho desse sistema que está armado, abrindo o disjuntor e eliminando, né, o ponto da falta da fonte do meu gerador. O que eu ganho com isso? Bem, eu ganho que eu não queimo o meu gerador, faço a inspeção da minha linha, descubro onde ponto o curto-circuito, elimino esse ponto e volto com a minha carga. Ligo de novo o disjuntor, ligando o disjuntor, rodo de novo a minha máquina, produzo a corrente nominal e o serviço tem continuidade. Então, a engenharia de proteção, ela preocupa com isso aqui tudo. Qual é o valor para detectar curto-circuito? Aonde é o curto-circuito? Como calcular a distância do curto-circuito? Quais são os equipamentos que serão colocados aqui para que detecte o curto-circuito? E olha que isso aqui é uma representação monofásica. Mais para frente nós vamos ver que essa representação monofásica será multiplicada por 3 vezes para ter 3 vezes a potência. Como isso aqui irá se comportar nos sistemas hoje atuais, que são sistemas trifásicos. Isso fica para um próximo encontro entre eu, vocês e a engenharia de proteção. Muito obrigado.